Então, estamos gravando, né? E já vou colocar aqui para começar, então, o nosso vídeo, né? O nosso áudio aqui, nossa vinheta, Vinheta. Vinheta, exatamente, tá? Vou fechar meu microfone aqui para ficar sem nenhum ruído. Então, muito boa noite a todos e a todas. Desejamos, então, as boas-vindas à primeira atividade do projeto de extensão Ciclo Formativo, Conexões e Interações entre as CPAs no Brasil, promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou a professora Fabiane Adela Toneto Costas, sou professora titular do Centro de Educação e atualmente presidente da Comissão Setorial de Avaliação, né? E conduzirei, então, a abertura do evento nessa noite, a convite da minha colega professora Gladys Félix. Obrigada. Convidamos, então, as seguintes autoridades para a abertura do projeto de extensão Ciclo Formativo, Conexões e Interações entre as CPAs no Brasil. Professora doutora Marilene Gabriel Dalla Corte, diretora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria e representando a UFSM. Professora doutora Gladys Félix, professora do Centro de Educação da UFSM e coordenadora deste projeto. A professora Cláudia Rodrigues, professora do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora também deste projeto. A professora doutora Viviane Birchal, diretora de Avaliação Institucional, presidente da CPA da Universidade Federal de Minas Gerais e professora do Departamento de Engenharia Química da UFMG e coordenadora deste projeto. Registramos e agradecemos a presença de professores e professoras, tais, estudantes, pesquisadores e demais participantes nesta webconferência. A UFSM, a URGS e a UFMG, através da coordenação do projeto, têm a honra e a responsabilidade de recebê-los e recebê-las para o evento, então, Ciclo Formativo, Conexões e Interações entre as CPAs no Brasil. Convidamos, então, a professora doutora Marilene Gabriel Dalla Corte, diretora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria e representando a UFSM, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos e todas. É com muita alegria que nos encontramos neste momento de abertura desse ciclo formativo. Então, cumprimento a todos os colegas e autoridades aqui já mencionados, aos convidados e convidadas, e sinalizo da importância deste momento para o Centro de Educação, para a Universidade Federal de Santa Maria e demais universidades parceiras nesta organização e realização dessa atividade formativa tão necessária relacionada à avaliação institucional. A comissão, de avaliação institucional do Centro de Educação é uma comissão de apoio que está focada justamente na avaliação institucional desta unidade de ensino, né? E tem o compromisso, eminentemente, de coordenar um projeto de avaliação institucional na perspectiva emancipatória e democrático-participativa. A CAICE, historicamente, tem complementado e acompanhado
e sistematizado o processo regulatório de avaliação institucional e muito atento aos processos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil, né, o SINAEB, que foi instituído em 2004. Além disso, essa comissão tem estabelecido interlocução e redes de estudos e pesquisas com diversos pesquisadores e pesquisadoras que possuem expertise e experiência em avaliação da educação superior, eminentemente trabalhando e atuando junto a gestores, docentes, estudantes, técnicos administrativos, num trabalho compartilhado, colaborativo. A CAICE tem realizado também um trabalho primoroso e comprometido, envolvendo cursos de graduação, pós-graduação, em suas interfaces e demandas, que produzem, né, dimensões e indicadores de qualidade que retratam tanto os pontos fortes quanto as fragilidades dos processos de gestão e de ensino-aprendizagem, e que, por conseguinte, se tornam prioridades, né, para que possamos rearticular nossas ações. Eu quero enaltecer o trabalho da CAICE, do Centro de Educação, assim como demais parceiros, pela realização do ciclo formativo, conexões e interações entre comissões próprias de avaliação no Brasil. Que a gente sabe, né, anunciado pela professora Fabiane, promovido em rede de universidades, bem como o comprometimento da CAICE em concretizar este primeiro encontro, mas parabenizar em especial a professora a doutora Gladys Félix pelo seu comprometimento e pelo seu compromisso sempre com a avaliação institucional do Centro de Educação e da Universidade Federal de Santa Maria. Este evento formativo tem, né, como todos sabemos, a finalidade de ampliar o conhecimento e ampliar também o debate acerca das práticas realizadas nas CPAs na gestão da avaliação da educação superior, sobremaneira pela interface com o planejamento e a qualidade da educação superior. Parabenizo a todos e todas pela iniciativa, em especial as organizadoras e organizadores desse evento, enaltecendo o seu compromisso e sua competência social e educacional com relação à avaliação institucional. Obrigada, professora Marilene. Passo a palavra, então, à professora Gladys Félix, coordenadora do evento, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a professora doutora Marilene Dalla Corte, digníssima diretora do Centro de Educação, representando a nossa universidade também neste evento. Agradeço as suas palavras e a sua presença. Quero cumprimentar também as minhas colegas parceiras de projeto, a professora doutora Cláudia Rodrigues, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora doutora Viviane Bichal, da Universidade Federal de Minas Gerais. Quero saudar e cumprimentar a todos os participantes deste evento que já estão conectados nesta webconferência. Esse projeto, ele foi pensado no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e resgata o protagonismo de quase 20 anos de criação das comissões próprias da avaliação na busca da qualidade do ensino superior. Eu quero dizer também que ao longo deste período de distanciamento social que nós passamos, nós ficamos muito contentes em poder encontrá-los hoje todos aqui, né? Tivemos mais de 230 instituições e participantes inscritos, uma beleza, né? E dizer que isso é o que tem de melhor que as nossas instituições de ensino superior fazem, é o extensionismo, né? É chegar nos mais diferentes lugares para fazer ou oferecer a formação continuada, né? Enfim, isso nos alegra muito, de saber que nós estamos dispostos em discutir a avaliação e a qualidade das nossas universidades, seja para fazer a formação continuada, a formação inicial, a qualificação profissional e humana das pessoas, nos mais diferentes lugares do Brasil, hoje nós estamos conectados. Este projeto, ele foi organizado através de 4 eventos, para ocorrer em 2 anos,
2022 e 2023, através de mesas redondas e seminários temáticos, onde, nesses encontros em que nós vamos realizar, nesses 4 eventos, nós teremos a oportunidade, então, de fazer trocas, interações, compartilhamentos, trocar anseios e dificuldades do trabalho que é desenvolvido nas comissões, discutir a questão da avaliação, da qualidade, do planejamento, a questão da regulação, a burocracia estatal em cima das nossas instituições, né? A questão do ENAD, mas também nós vamos discutir coisas atinentes à avaliação como emancipatória, como participativa e como aprendizado da democracia nas nossas instituições. Isso é muito importante e é um grande legado, né, que a avaliação ela é capaz, sim, de trazer para todos nós, né? Devo dizer também, colegas, membros de CPAs, pesquisadores, colegas aqui presentes, estudantes e todos os demais público interessado nessa temática, né, conectados agora conosco, queremos agradecer a sua participação e dizer que sejam todos bem-vindos ao UFSM, à URGS e ao FMG, e que tenhamos um bom evento. Muito obrigada. Obrigada, professora Gladys. Eu que agradeço. Passo a palavra, então, à professora Cláudia Rodrigues, também coordenadora deste evento. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, então, a todos e a todas. Então, é com muita satisfação, então, que finalmente nós chegamos no dia de hoje, né? Tivemos um período de planejamento, tivemos um período longo, né, digamos assim, de organização, e que bom que chegou esse dia e que bom que estejamos todos juntos aqui. Cumprimento, então, a professora Marilene, também, da Universidade Federal de Santa Maria, minhas colegas aí, parceiras de projeto, a professora Gladys, a professora Viviane, minha colega aqui na universidade, a professora Denise Leite, e os demais colegas das CPAs, das instituições de ensino superior de Santa Maria. É uma satisfação, né, conduzir esse projeto junto com as colegas, até porque eu também sou natural de Santa Maria, estudei, me formei, trabalhei na Federal de Santa Maria, então, para mim, também é uma satisfação que a gente consiga ter cooperado entre nós, instituições, e ter promovido um evento deste porte, que é um evento tão importante para todas as instituições brasileiras, né, tendo em vista a importância dessa temática, né, a importância do trabalho das comissões próprias de avaliação. Agradeço aí também a parceria firmada com todas as outras instituições de ensino, aos colegas pesquisadores, né, que estão aqui presentes hoje. Então, com muita gratidão, então, que eu desejo um ótimo evento a todos nós e tenho a certeza que, ao final desses 4 eventos que estaremos assistindo e planejando juntos, teremos um bom processo aí de aprendizagem. Boa noite a todos nós, então, um bom evento. Obrigada, professora. Então, passo a palavra também à professora Viviane Birchal, também para fazer suas considerações. Boa noite a todos. Eu vou dizer que é uma alegria, né, estar aqui. Nós construímos assim, esse projeto. Eu fui convidada para participar, né, desse projeto pela professora Cláudia, professora Gladys. E eu acho que a gente vem construindo com muito otimismo, muita alegria e muita expectativa de que a gente possa realmente trazer e compartilhar muitas informações entre as comissões próprias de avaliação, né. Cumprimento e agradeço a todos, né? Agradeço a instituição sede, a Universidade Federal de Santa Maria. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu acredito que vai ser muito importante, porque o trabalho das comissões, às vezes, acontece de maneira isolada, né, em cada uma de suas instituições, e é muito importante quando a gente promove essa troca, né? A gente consegue ver o que outras instituições estão fazendo, então, e a gente pode compartilhar também, né, as nossas boas práticas, nossas angústias, e pensar sobre isso, né? E a avaliação é algo muito caro para nós na UFMG,
porque nós pensamos na avaliação realmente assim, a gente tenta, né, distanciar da questão da regulação, do ranqueamento, é isso que a gente espera, né, e pensar mais em qualidade e equidade, né. Então, eu acho que é isso que a gente vem buscando. Eu espero que a gente possa, com esses 4 eventos, refletir todos nós, né, aprender, compartilhar aqui, né, e para implementar uma política de avaliação institucional que respeite a diversidade, né? Nós estamos aqui com CPAs de vários lugares do Brasil, é isso que nós queremos atingir, né? Temos essa expectativa, que essa avaliação seja baseada na execução compartilhada, sempre transparente e democrática também dos processos avaliativos. Então, a nossa perspectiva é essa, né? Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço aos participantes, aos que aceitaram o nosso convite, não só para palestrar hoje, mas também para nos assistir, integrar, se inscreveram aí. Estamos muito, muito felizes e realmente eu desejo a todos aí um bom evento, né? Um bom ciclo de palestras. Então, obrigada. Obrigada, professora Viviane. Então, já passo imediatamente a palavra, né? E em nome das instituições promotoras do evento e da comunidade acadêmica presente, a professora doutora Denise Leite, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fará uma justa e merecida homenagem póstuma ao professor doutor José Dias Sobrinho, da Unicamp Uniso, eminente pesquisador e autor de inúmeras obras sobre a temática de avaliação na educação superior, que faleceu recentemente, agora no dia 8 de setembro último. Então, com a palavra, a professora doutora Denise Leite. Nesse momento, então, eu me alegro com a presença de vocês, todos que estão aqui, mas especialmente quero assim, cumprimentar a diretora do centro, a Marilene, e as organizadoras desse momento de aprendizagem, como elas mesmas têm dito, e esse momento assim de um curso de extensão, né, que eu acho que esta é a grande característica deste trabalho de vocês, né, maravilhosa essa ideia, acho que só temos que dar os parabéns para todas as universidades participantes, a Gladys, da Federal de Santa Maria, a Viviane, da UFMG, a Cláudia, da URGS. Então, meus cumprimentos a todas vocês. E, como todos nós sabemos, falar em avaliação nesse país é falar em José Dias Sobrinho. Nós fizemos isso durante muitos anos, desde os anos 90, pelo menos, nós falamos nele, e hoje me cabe, assim, lembrar algumas questões a respeito do José Dias. A primeira vez que eu encontrei com ele foi no MEC, diretamente. Eu substituía o nosso reitor, o professor Elger Trindade, em uma reunião da comissão de avaliação. Havia no MEC, então, uma comissão de reitores e havia uma comissão de substitutos de reitores, vamos dizer assim. Eu era uma substituta, era isso que eu fazia lá, e foi quando eu conheci o José Dias pela primeira vez. Eram os anos 90, e os reitores sabiam do que havia acontecido na Inglaterra e tentavam se antecipar às ameaças que vinham daquele modelo que nós tanto falamos, aquele modelo neoliberal, thatcheriano da Inglaterra. Então, através da Andifes, os reitores se reuniram e tentaram propor alguma coisa para o MEC. E essa reunião, essa comissão, foi onde eu conheci o professor José Dias. Era o ano de 1993. Estávamos, então, idealizando o PAIUB nessa comissão, e para quem não conhece, eu estou pensando assim, a gente nova que deve estar nessas CPAs todas aí, Brasil afora, né? O PAIUB era o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. O professor Dias coordenava as reuniões. Quem era ele? Quem era essa figura, né? Ele era, na ocasião, um pró-reitor da Unicamp. Ele tinha uma certa imponência, era um homem forte, um homem alto. Ele havia coordenado um programa pioneiro de avaliação na Unicamp, um dos primeiros programas que nós tivemos no Brasil, da Unicamp, e ele havia coordenado esse programa. Eu guardo a imagem, assim, para dizer para vocês, quem conheceu sabe que eu estou falando, mas quem não conheceu pode fazer essa imagem comigo. Eu guardo a imagem, assim, de um intelectual que produzia admiração. Por que ele produzia admiração? Porque ele era um conhecedor nato do que ele falava. Ele falava de um tema que ele havia praticado, de um tema que ele estudava, de um tema que ele conhecia profundamente.
ele tinha feito aquele programa pioneiro e ele trazia junto essa experiência. Então, quando ele falava, era assim, a gente ficava ouvindo, a gente ficava aprendendo, a gente ficava escutando e a gente ficava assim, um pouco boquiaberta de saber que ele sabia tantas coisas ao mesmo tempo. Então, eu guardo essa imagem do professor Dias. Quando ele falava, também muitas vezes ele titubeava. Ele meio que parava, pensava de novo, voltava atrás, vamos dizer assim, e procurava se antecipar alguma ideia. Ao longo do tempo, a gente que era novata lá no MEC foi tentando entender. É que ele tentava também se antecipar àqueles conflitos políticos que todos nós conhecemos, né, que são inerentes ao interior de uma agência governamental. Então, nesse sentido, ele era um diplomata, uma pessoa certa para implantar uma inovação em termos de educação superior. E talvez por isso a sua diplomacia tenha feito valer o PAIUB, porque era tudo novo e o MEC tinha que aceitar aquela nova possibilidade e as universidades tinham que aceitar aquela nova possibilidade de uma avaliação. Então, essa diplomacia dele foi uma das garantias do PAIUB, assim como foi do Sinais, do evento dos Sinais, assim como foi a CPAs, que ele também fez um evento em Campinas exatamente para trabalhar sobre as CPAs e produziu uma investigação somente sobre as CPAs. Então, essa diplomacia dele fazia as coisas acontecerem sem maiores conflitos. Ele ia introduzindo as inovações e nós íamos, pelo conhecimento dele, pela sabedoria dele, nós íamos trabalhando junto com ele ao mesmo tempo. Assim veio o CONAS, assim veio a revista de avaliação, e as políticas, não é, sobre as quais esses eventos aconteceram no país, foi através da liderança dele. E quais foram essas credenciais, então, do José Dias, para quem também nunca leu o currículo dele, né? Mas para quem conhece a pessoa, quem conheceu a figura, né? Esse brasileiro, esse educador de estirpe. O José Dias veio do curso de letras da Universidade de Londrina. Ele teve um doutorado diretamente lá na Unicamp. Mas a formação dele incluía a École des Hautes Études en Sciences Sociales e a École Normale Supérieure de Paris. Então, ele vinha também de uma influência da França e dos intelectuais franceses. Ele tinha sido diretor da Faculdade de Educação, ele foi pró-reitor de pós-graduação da Unicamp, e também ele tinha uma experiência diplomática, porque ele fazia consultoria, ou fez consultorias para a Unesco, para o próprio GUNI, no qual nós conhecemos também, que é o Global University Network for Innovation, para o ESALC, também aqui na América Latina, para o MEC, para o INEP, que foi talvez a maior contribuição, né, que deu origem a essas políticas de avaliação. Assim, quando nós olhamos o currículo do Dias, nós não vamos encontrar assim, inúmeras investigações, uma seguindo-se a outra, bolsas e outras coisas como os nossos currículos normalmente têm no CNPq, na CAPES, etc. e tal. O que nós encontramos no currículo do professor Dias é uma gama intensa de ações, de palestras, de eventos, seguidas de uma produção intelectual ímpar, quer individual, quer compartilhada. Nós todos lemos essas publicações do professor Dias, exceto, claro, aquelas que foram publicadas em mandarim, porque também houve, publicadas em chinês, né? Nós todos lemos essas publicações do professor Dias. Por quê? Porque elas forjaram a nossa temática da avaliação, elas construíram a avaliação nesse país. E sem mais explicações, vocês leram um ou outro, mas ele produziu 83 livros, 44 artigos. Vejam que não foi uma produção pequena, ele era daqueles que ele sentava, pensava e escrevia. Então, era alguma coisa assim inata a esse educador brasileiro. Nós todos, então, lemos essas publicações, mas também quem mais leu no Brasil, na França, na Espanha, em Portugal, aqui na América, os livros dele, os artigos dele correram o mundo, né, em tudo que ele fez no México, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Bom, então, eu diria assim para vocês, em que pese a dedicação dele, autoral, como pensador da educação superior, foi mesmo a dedicação dele mais importante, foi a revista de avaliação.
A revista de avaliação foi a menina dos olhos do professor Dias. A ela, o professor Dias dedicou os dias e as noites. Nós bem sabemos, os dias e as noites, publicando, revisando, autorando 65 edições da revista. Vejam bem, uma vida inteira produzindo a nossa revista de avaliação brasileira. A revista surgiu lá naquelas reuniões anteriores que eu falei para vocês, lá dos anos 90, quando o Paiúbe começou a fazer água, começou a terminar, havia que resgatar a memória daquela bonita experiência que nós havíamos tido com as universidades brasileiras. E surgiu a ideia da revista. A revista surgiu nas nossas reuniões. Né? Na verdade, era o Dilvo, junto com o Dias e a Denise, os 3Ds, como o pessoal já chamava, né, que fazia essa revista. A revista acontecia assim. O José Dias recebia os artigos, organizava a revista. O Dilvo formatava, revisava o português lá em Santa Catarina. E a Denise, ali em Porto Alegre, levava na Palote para fazer a impressão. Então, a revista não surgiu assim pronta, muito dinheiro, tudo certo. Não, ela surgiu assim como uma luta assim, para poder fazer valer aquela memória que nós tínhamos de um programa que havia sido muito forte dentro do país, porque estava já chegando o provão. Então, havia que resgatar rapidamente aquela memória. Então, todos nós nos dedicamos a isso. Isso era 1996, quando a revista veio ao mundo. Curioso lembrar, então, esses números e esses momentos, né, os primeiros deles. Então, como não havia dinheiro, a gente também andava de chapéu na mão, e o Dias era o primeiro, e a Denise junto aqui pedindo para o reitor da URGS que pagasse a Palote, né, que não era tão difícil assim de fazer isso, mas tudo é difícil na universidade pública, nem sempre a gente consegue o recurso quando tem necessidade dele. Então, o que fez o Dias? Ele fundou a RAIS, que foi exatamente a entidade que conseguiu manter a revista, porque ela tinha um foro jurídico e produziu a autonomia, manteve a autonomia da revista para que ela continuasse existindo e conseguisse aderir a recursos públicos e seguir em frente, o que o José Dias fez até o ano de 2017, pelo menos, ele trabalhou com a revista e, como eu disse a vocês, foram noites e dias. Qual foi a mensagem, então, que eu acho que é importante que a gente lembre aqui em conjunto? Qual foi a mensagem da vida deste educador que eu conto para vocês ímpar? Ele nos deixou, por suas ações, por suas inúmeras obras, um lastro forte de conhecimento sobre avaliação. Eu posso dizer com segurança que ele fundou os pilares desta área temática de conhecimento no nosso país. E fundou sob o lastro da ética. A ética, segundo o Dias dizia, ela preside a técnica. A técnica ele considerava indispensável, mas não haveria sentido na técnica se não houvesse ética, antes dos processos de avaliação, durante os processos de avaliação e após os resultados dos processos de avaliação. Então, ele gostava de dizer, né, de usar avaliação, não, avaliações, ética nas avaliações. Ele dizia sempre avaliações no plural, né, porque avaliações têm que ter ética, só fariam sentido se visassem a justiça social, a inclusão social e ao combate às desigualdades em nossa sociedade. Por esse motivo, expresso em todas as suas obras, para pensar a avaliação institucional e a educação superior na nossa história educacional, na nossa memória educacional daqui em diante, mesmo sem ele aqui, será imperativo lembrar este gigante pensador que forjou por sua coragem, trajetória e inteligência um paradigma brasileiro e latino-americano de avaliação. José Dias não está entre nós, mas ele ficaria muito feliz sabendo que vocês estão reunidos. Acho que ele não quer um minuto de silêncio, ele quer horas e horas de discussão sobre avaliação continuada, sempre, ao longo de todos os processos educativos que nós fazemos. Então, Dias não está entre nós, mas as suas obras, as suas ideias, os seus ideais, tenho certeza, ficarão para sempre na memória daqueles que o conheceram e na memória educacional do nosso país.
O meu desejo é que essas ideias e esses ideais continuem a viver, então, entre nós, honrando a passagem deste educador ímpar pelo nosso mundo. Muito obrigada. Era isso que eu poderia dizer. Obrigada, professora Denise. Desculpe, as palavras são muito, nos emocionam muito, não é? Nada como alguém que viveu tão perto com alguém tão grande, né? Então, eu falei, quero só completar meu momento aqui com vocês. Eu falei com a família dele, dizendo que vocês estavam prestando essa homenagem. E eles pediram que eu fizesse o favor de agradecer a vocês por terem lembrado dele. Eu sei que não é um favor, mas foi lindo eles dizerem isso, né, que eles agradecem a todos vocês por lembrarem o nome do professor José Dias. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Primorosa, primorosa. Sem dúvida. Bom, temos que dar seguimento, não é, ao nosso protocolo aqui, não é? Voltar, então, alguns avisos, né, que cabem aqui, né? Para o registro de frequência, então, vai ser disponibilizado um link no chat, então, 20 minutos antes de encerrar o evento. E o certificado de participação de 2 horas por evento será enviado pelo e-mail de todos do e-mail, certo? Todos os avisos recebidos e enviados estarão sendo autenticados pela professora Simone Galina, nossa colega aqui da Comissão Setorial de Avaliação da Caixa, que também se encontra aqui como nosso apoio, né? Então, vamos dar seguimento aqui. Então, a gente passa agora a atividade, então, denominada Mesa Redonda, o trabalho na CPA, relato de experiências das instituições de ensino superior de Santa Maria. E para coordenar essa etapa aqui dessa noite, a atividade, nós chamamos a professora Gladys Félix e que vai dar seguimento até o final, então, da nossa noite de hoje. Obrigada. Então, professora Gladys. Muito obrigada, professora Fabiane. E vamos continuar, então, pessoal, agora entrando já na nossa atividade de hoje, a mesa redonda. Então, dentro do ciclo formativo Conexões e Interações entre as CPAs no Brasil, a mesa redonda denominada O Trabalho da CPA Relatos de Experiências, ela objetiva resgatar e representar o protagonismo do trabalho cotidiano das CPAs de todo o Brasil. Para tanto, então, nós temos muito prazer em receber representantes de 5 CPAs da cidade de Santa Maria. Para quem não conhece, um pouquinho só de história, a cidade de Santa Maria é uma cidade de porte médio, fica no interior do Rio Grande do Sul. Foi a primeira cidade do interior do Brasil a receber uma universidade federal em 1960. Hoje, nós temos mais de 200 mil habitantes, é um distrito geoeducacional potente e conta com 10 instituições de ensino superior públicas e privadas, denominadas de universidades e faculdades. Encontram-se entre nós, para esse debate, essa mesa redonda nesta noite, o doutor Fernando Pires Barbosa, presidente da comissão própria de avaliação da Universidade Federal de Santa Maria, a professora mestre Stephanie Dapper, presidente da comissão própria de avaliação da Faculdade Integrada de Santa Maria, FISMA, o professor Dr. Alexandre Guidolin, presidente da comissão própria de avaliação da Faculdade de Direito de Santa Maria, FADISMA, a professora doutora Kátia Zambuja, presidente da CPA da Faculdade Metodista Centenário, FAMES, e a professora mestre Adriane Guarente, presidente da CPA da Faculdade de Ciências da Saúde, Sobresp. Cada palestrante, então, terá até 10 minutos para o seu relato, seguida de um breve comentário desta mediadora. Questões, comentários, avisos, enfim, podem ser enviados para o nosso chat, que serão lidos, encaminhados e respondidos na medida do possível. Para iniciar logo os nossos trabalhos, então, chamamos o colega o Dr. Fernando Pires Barbosa, da UFSM, para a sua exposição. Oi, gente, boa noite. O Dr. Fernando Pires Barbosa, ele é graduado em Ciências da Computação pela UFSM, com
um MBA em Gestão Empresarial da Gestão de Projetos pela FGF, mestrado em Informática pela UFSM e doutorado em Administração pela UFSM. Atualmente, é pró-reitora adjunto de Planejamento da UFSM, coordenador de Planejamento e Avaliação Institucional e atual presidente da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de Santa Maria. Com a palavra, doutor Fernando. Boa noite, gente. Obrigado, professora Gladys, pela apresentação. Professora Gladys nos deu a missão aí de fazer um relato em 10 minutos, né? Eu já liguei o cronômetro aqui, tá, professora? Não vou passar de 10 minutos em hipótese alguma. Se vocês me permitirem, para me ajudar um pouco na minha fala, eu vou colocar um conjunto de slides, tentando representar um pouco do que a gente está fazendo. Eu vou colocar para apresentar aqui rapidamente, sem perder muito tempo, para a gente não perder muito dos meus 15 minutos que temos, né, professora Gladys? Vocês enxergam aí? Sim? Tá bom. Então, a gente, complementando, né, a nossa apresentação da cidade com a apresentação da universidade, a gente está aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, o UFSM. Nós estamos localizados bem no centro do estado, com campus aí em Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões e classe multidisciplinar em Silveira Martins. Este somente, mas, na verdade, a gente é feito de... Opa, não está passando o slide aqui, só um minutinho. E professora Gladys. Segue me vendo? Gente, meu computador bloqueou aqui. Sim, tá normal agora. Tá? Desculpe, gente, deu um problema aqui no computador. Mas a gente, na verdade, a gente é formado de pessoas, né? Então, nós somos aí quase 30 mil pessoas que formam a UFSM, localizada aqui nessa região do estado do Rio Grande do Sul, aqui na pontinha debaixo do Brasil. A nossa CPA, a nossa Comissão Própria de Avaliação, assim como outras comissões de avaliação, a gente está estruturado na forma de comissões setoriais de avaliação em cada uma das unidades de ensino que temos. Então, nós temos, por exemplo, o Centro de Ciências Naturais e Exatas, temos o Centro de Artes e Letras. Cada unidade de ensino possui uma comissão setorial de avaliação e a CPA como um todo é apoiada pela Pró-Reitoria de Planejamento, onde eu estou também atuando nesse momento. A gente entende o processo de autoavaliação institucional como algo bastante amplo, né, que contempla na sua origem os sinais, mas que é também um olhar, uma oportunidade de a gente ter um olhar para outros instrumentos de avaliação, por exemplo, os da CAPES, o próprio Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, outros instrumentos internos que eventualmente existam e alguns rankings que, porventura, possam ser utilizados como apoio. Entendendo isso dessa forma, o formato que a gente encontrou para fazer as nossas pesquisas foi ter um olhar para todos esses locais. Então, quando nós elaboramos o nosso instrumento de pesquisa, que é o instrumento que estamos aplicando atualmente, a gente olhou primeiro ali em cima, à esquerda, para o PDI, olhamos para os eixos dos sinais, olhamos para o ENAD, olhamos para o processo de avaliação externa, olhamos para o processo de recredenciamento institucional e olhamos para os instrumentos de avaliação da CAPES, tentando extrair disso um instrumento de pesquisa interna que nos apoiasse a entender um pouco mais de tudo aquilo que a universidade faz. E ao olhar para isso, a gente olhou especialmente para o nosso plano de desenvolvimento institucional, que é composto aí de 7 desafios. Eu vou rapidamente tocar neles, né? Os números pares aqui, desafio 2, desafio 4 e desafio 6, é o ensino, a pesquisa, a extensão. O desafio 5 é a parte administrativa, de gestão. E as outras 3 itens que para a UFSM são bastante importantes são a internacionalização, a inclusão social e a gestão ambiental. O que a gente entende enquanto CPA é que a gente deve olhar bastante para esses desafios em conjunto com os sinais,
Por quê? Porque esses desafios são aquilo que a instituição pensa para o futuro. É isso que consta no Plano de Desenvolvimento Nacional e compete à CPA entregar um retrato, desde o mais macro que nós temos, até o mais micro de cada um dos cursos, de cada um dos problemas que a gente tem. Esse nosso planejamento ele tem 32 metas, tá? E nós temos 2 principais índices relacionados a ele. Um deles é o Índice Geral de Cursos, que nós acompanhamos muito de perto, organizado pelo Ministério da Educação, e outro deles é um ranking que a gente escolheu para representar, só para que a gente tenha um olhar assim sobre excelência nacional e excelência internacional, entendendo que a universidade não é pautada em hipótese alguma por qualquer um desses itens. Nenhum desses índices mede, por exemplo, um dos desafios que nós temos, que é a inclusão social. Nenhum índice mede a quantidade de refeições que nós servimos no nosso restaurante universitário. Nenhum índice mede a quantidade de moradias que nós temos na nossa moradia estudantil. Nenhum deles mede esse tipo de ação que nós, universidades aqui da América Latina, temos, mas, enfim, a gente costuma acompanhar esses índices e, junto com eles, conseguimos levar para dentro do planejamento estratégico indicadores docinais. Então, o índice geral de cursos, o conceito preliminar de cursos, o conceito ENAD, o conceito de curso das avaliações de cursos que nós recebemos, o próprio conceito CAPES e, por fim, o conceito institucional, que é fruto dos processos de recredenciamento pelo qual as universidades passam. Além desses itens que constam hoje no planejamento nacional, nós temos itens que derivam diretamente das pesquisas que a CPA aplica. A pesquisa que nós aplicamos com os egressos consta lá como parte do plano de metas com relação à empregabilidade do nosso egresso. Uma pesquisa que nós fazemos com os alunos, entendendo um pouco da satisfação deles, consta lá no nosso plano de metas. Tem uma outra perguntinha que a gente faz também da nossa pesquisa que a CPA aplica, que a gente pergunta para os nossos docentes, para os nossos servidores técnico-administrativos, se eles ficam sabendo o que acontece na UFSM. Por que a gente faz essa pergunta e por que ela é importante para a gente ao ponto de fazer parte de uma das 32 metas que a gente tem na instituição? A gente entende que o nosso corpo técnico-administrativo, o nosso corpo docente, são as pessoas que representam a instituição. Elas precisam estar bem informadas, sabendo o que acontece na instituição, para que possam, nos diferentes locais de fala em que tem, conseguir falar abertamente, de maneira tranquila, sobre a universidade, posicionando a instituição nos seus mais diferentes aspectos. Este é um olhar, né, dos diferentes instrumentos que nós aplicamos. Bem para a esquerda está essa avaliação do egresso, que eu comentei com vocês. Nós fazemos um processo de avaliação docente pelo discente também, qual nós tivemos interrompido no rede, no período da pandemia, e substituímos ele por um processo de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Temos uma avaliação geral e tivemos ali à direita avaliações especiais que foram aplicadas durante o período da pandemia, tá? Eu vou trazer em primeira mão para vocês aqui o resultado de uma pesquisa que terminou na semana que vem, tá? Na semana passada, desculpa, de participação dos alunos sobre esse processo de ensino-aprendizagem. Conseguimos pela primeira vez aí um índice de 50 e quase 53%, vai ser maior ainda quando nós aplicarmos todas as análises que a gente faz, a gente vai chegar tranquilamente a 60% de participação dos estudantes nessas pesquisas, e eu queria trazer só 2 resultados, né, para vocês, de exemplo do que a gente consegue coletar com relação às pesquisas que a gente aplica. Este comparativo aqui são algumas perguntas que nós aplicamos na época da presencialidade, e as mesmas perguntas aplicadas no período da pandemia, tá? Eu trouxe 2 perguntas aqui, uma delas sobre oportunidades de realizar atividades de extensão e outra delas sobre oportunidades de realizar atividades de iniciação científica. Isso é a percepção dos alunos. O primeiro ponto é o ponto, na época que nós estávamos na presencialidade, os pontos seguintes são os pontos dos 3 semestres em que nós perguntamos isso durante o período da pandemia. Então, com relação à atividade de extensão, nós estávamos numa escala de 1 a 6, em 4,59, caímos no primeiro semestre da pandemia, quando estávamos aprendendo a fazer isso, mas logo, rapidamente, a percepção dos alunos sobre isso começou a subir, passamos de novo ali a 4,11, 4,12.
ou mesmo ocorreu com as atividades de iniciação científica. A gente entende que isso demonstra a aprendizagem da instituição durante esse período e, assim, mostra também que a gente perde um pouco, né, quando está, mesmo aprendendo, a gente perde um pouco quando está no momento do ensino remoto, é inevitável isso. Por fim, eu queria só deixar para vocês, consultem a página da avaliação da UFSM, tá? Lá vocês vão encontrar locais navegáveis, tá? Onde a gente tem diferentes aspectos para serem avaliados. Essa é uma forma que a gente usa para apresentar o resultado dos nossos cursos quando a gente recebe visitas de avaliações. Esta aqui é um resumo do curso de Engenharia de Telecomunicações. Vocês podem entrar na página da universidade, coloquem no Google, no FSM, avaliação, vai cair no link lá, vocês podem navegar lá nos diferentes instrumentos. É isso, professora Gladys. Aí estão os 10 minutos que tínhamos. Desculpa se foi muita informação. A minha formação original é um pouco da área das exatas, então eu tenho a tendência a falar mais de números do que de texto, né? Eu sei que os perfis são bastante diferentes. A gente dá muito valor para a análise qualitativa também. Avaliamos cada um dos comentários. Se vocês entrarem na página da avaliação, vocês vão poder clicar em cada um dos comentários que os alunos fizeram e relacionar e ver a que aquele comentário estava se relacionando. Então, você pode clicar num comentário e saber se aquele comentário era, por exemplo, sobre inclusão social, ou se era sobre inovação, ou se era metodologia de ensino. Cada um deles é possível fazer essa análise. Obrigado, gente, pela participação. Professora Gladys e demais integrantes, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente só tem a crescer com isso. E vamos ficar à disposição por aqui. Muito obrigado, doutor Fernando, pelas suas colocações, e passamos imediatamente para a próxima palestrante, a professora mestre Stephanie Dapper, graduada em administração pela UFSM, especialista em estatística e modelagem quantitativa, mestre em engenharia de produção e doutoranda do programa de pós-graduação em administração da UFSM. Docente da Faculdade Integrada de Santa Maria FISMA e atual coordenadora da Comissão Própria de Avaliação da FISMA. Com a palavra, a professora Stephanie. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim, perfeito. Bom, vou tentar ser bem breve também, assim como o colega, né, comentou ali. E já queria agradecer de antemão a professora Gladys e dizer que é graças a ela, principalmente, que eu coordeno atualmente a Comissão Própria de Avaliação da FISMA. Eu fui bolsista em 2015 e 2016. Então, eu lá da estatística, né, fui trabalhar com a professora no Centro de Educação e fui entender um pouquinho mais sobre esse universo da CPA, né? E aí, enfim, na época eu não tinha noção da complexidade que era, né, coordenar uma comissão e tudo que ela envolve. Hoje, eu estudo bastante para poder entender todo esse universo e ainda tenho que estudar muito. Né? Mas, enfim, eu fiz um breve resumo aqui para contar para vocês de coisas que deram certo aqui na FISMA, coisas que tem a melhorar também, e um pouquinho dos desafios futuros. Tá? Comentando um pouquinho, então, em relação à atuação da CPA na FISMA, o que a gente percebe? Eu entrei em 2017 na comissão aqui, e desde lá, então, o principal desafio percebido foi em relação à compreensão dos técnicos administrativos, dos docentes e dos alunos do papel da CPA. Acredito que as demais comissões também tenham esse desafio, né? Então, o que a gente utilizou para poder tentar tornar um pouco mais fácil a compreensão de toda a comunidade acadêmica em relação do papel da CPA, né? Foram as capacitações. Então, a gente fez algumas capacitações com técnicos e docentes de forma presencial aqui na FISMA, isso antes da pandemia, né? Envolvendo o pessoal em atividades, com perguntas, né, com dinâmicas, enfim, e acabou que a comunidade acadêmica começou a entender um pouquinho mais a importância da CPA. O mais difícil sempre foi, na verdade, para nós, pelo menos aqui como instituição, é chegar nos alunos, né? Então, quando nós tínhamos avaliações, ou enfim, o pessoal não guardava muito bem o que significava a CPA, o que era a CPA. Então, a gente começou a trabalhar de uma forma mais intensa nesse sentido, né? Trazendo a CPA para os cursos, por exemplo. Então, nas disciplinas na administração, que é o curso que eu dou aula, né, principalmente, a gente traz a CPA para a sala de aula, em que os alunos precisam desenvolver um plano de marketing para a CPA. A gente precisa comunicar melhor a CPA na instituição,
Então, eles criam ideias, né, para o Instagram, para o YouTube, enfim, ideias de vídeos e atividades para comunicar o que seria a nossa comissão e a importância dela. Nas disciplinas de estatística, por exemplo, que é a disciplina que eu ministro aqui na instituição, também trabalho como a gente poderia apresentar esse dado estatístico, esse resultado que a gente obteve, de uma forma mais interessante, né, que as pessoas parem para olhar o mural, parem para olhar, vão acessar o nosso site e vão entender de onde que vem aquele dado e qual a contribuição que ele pode trazer para a instituição, né? Então, é trazer um pouco mais a CPA dentro das disciplinas, dentro dessa conversa em sala de aula. Claro que a pandemia veio e deu uma, né, diversificada em tudo, mas a gente teve até uma surpresa aqui na FISMA, que foi quando a gente aplicou uma avaliação durante a pandemia, uma avaliação online, foi o momento que a gente mais teve retorno. 70% dos nossos alunos responderam às pesquisas durante a pandemia. Então, foi o maior índice de respostas que nós tivemos. O pessoal realmente se empenhou e a gente acabou modificando muito o instrumento para trazer questões mais relacionadas à internet, acesso à internet, se eles gostavam mais dela no Meet, Big Blue, enfim. Então, a gente modificou todo o nosso instrumento, basicamente, durante a pandemia, porque a gente teve que verificar uma outra demanda que antes nós não tínhamos, né? Então, trazendo, assim, algumas questões positivas relacionadas a essa inserção da CPA em salas de aula, participação da CPA em aula inaugural, né? A gente faz atividades, a gente fez até pescaria, onde os alunos respondiam nossas pesquisas e participavam da pescaria, enfim, concorriam a brindes, tentando interagir e ficar mais próximo, né, desses alunos. Falando um pouquinho mais, então, dos desafios e dificuldades, por se tratar de uma instituição privada, eu não sei se as demais instituições privadas que estão aqui também compartilham desse dilema, mas o que nós temos é que, muitas vezes, o professor acaba atuando de forma voluntária na CPA, né, não sendo remunerado, digamos assim, todos os professores, enfim, então, o que dificulta um pouco mais o engajamento e a participação desses docentes na questão de reuniões e tudo mais. A gente sabe que muitos também trabalham em outras empresas, né, durante o dia. Então, trazer esses docentes para participar da CPA, para nós, é um desafio, muitas vezes, né. Também a questão dos nossos alunos, o perfil dos nossos alunos, são alunos que trabalham durante o dia, então eles chegam em cima da hora da aula, então eles não conseguem, muitas vezes, participar, de fato, das reuniões, né? Então, esses são os principais, assim, desafios que nós temos aqui na instituição, né? Pelo fato do nosso perfil também. Mas, no geral, assim, né, o que nós temos agora pensando em perspectivas futuras, pensando que passamos uma pandemia, que a gente voltou para o presencial, a gente precisa, né, trazer mais essa questão da CPA novamente, visitando as salas, conversando, né, participando das disciplinas, enfim, dos momentos presenciais, né. Nós temos aí como desafio, então, essa reinserção, porque a gente trabalhava muito no digital na pandemia, né, era tentar, assim, botar vídeo no Moodle, mandar vídeo, passar vídeo stories no Instagram, tava lá no digital, né, agora tem que ver que a Stephanie aqui, professora, vai estar aqui na FISMA, vai visitar as salas, tarará, sou eu que coordeno, então vamos lá, vamos participar. Então, sabe, tentar ter esse contato mais próximo, principalmente com a enfermagem, com a psicologia, que são cursos, no caso, né, que eu acabo não dando aula. Então, tentar trazer todo o nosso grupo, né, na reinserção presencial, trabalhar com modelos muito mais tecnológicos, como o professor Fernando mostrou para nós ali, a questão de disponibilizar esses dados no Power BI, no dashboard interativo, em que a direção de uma faculdade privada pode abrir o seu painel, analisar os seus dados, verificar onde ela precisa melhorar. Então, esses são os nossos principais desafios, né? Desafios tornar também essa apresentação dos dados de uma forma mais atrativa das informações que nós estamos coletando. Eu acho que consegui o meu tempo aí, onde tem um tempinho. 2 minutos, professora. 2 minutos. Ok. Bom, nós temos aqui 150 funcionários na FISMA, né? E ano passado nós fizemos uma pesquisa com os técnicos administrativos e foi bem interessante, assim, com os docentes também, né? A gente consegue levantar muitos aspectos importantes para a direção,
em relação à tomada de decisão, e aí vários aspectos foram preparados e melhorados para a volta do presencial. Agora a gente está se organizando para o final do primeiro bimestre, onde a gente vai aplicar avaliação de curso, avaliação com docente, avaliação com os técnicos. Então a gente está numa correria, né, montando instrumento novo, enfim, sensibilizando para poder fazer uma coleta que tenha um número significativo de respondentes, pelo menos se assemelhe à coleta da pandemia, que foi maravilhosa. A gente não tinha jamais atingido um nível de 70% de participação, né, dos nossos alunos, enfim, nas pesquisas. Então, a gente pretende trabalhar muito forte nessa próxima coleta aí, que inicia agora daqui a 2 semanas. Então, estamos aí a todo vapor. E vamos lá, a CPA é um desafio, tem que estudar sempre, tem que entender de pessoas. Eu que sou da estatística, né, da parte quantitativa, eu tenho que aprender com o pessoal lá da gestão de pessoas, tenho que me agarrar no pessoal da educação, para entender esse universo complexo aí, porque, olha, é muita coisa, né? Tem que ter um conhecimento muito vasto, mas é muito bom, assim, a gente vai aprendendo e melhorando, enfim. E era isso aí. Muito bem. Muito obrigada, professora Stephanie, por enquanto. Estamos atentas e focadas no chat. Aviso que estamos recebendo bastantes perguntas e comentários. E depois de passar o bloco, então, das palestras, a gente vai retomar, então, solicitando que os nossos palestrantes respondam as questões e ouçam os comentários dos nossos participantes. Muito obrigada, Stephanie, pela sua apresentação. A seguir, nós chamamos o professor Dr. Alexandre Guidolin para a sua apresentação. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. O professor é graduado em administração, professora graduada em filosofia e direito, especialização em direito e mestre e doutor em filosofia, professor da Faculdade de Direito de Santa Maria FADISMA e atual presidente da Comissão Própria de Avaliação da FADISMA. Com a palavra, o professor Guidolin. Fique à vontade, professor. Olá, boa noite, tudo bem? Vocês devem estar notando aí que o meu nome consta diferente, eu estou num processo de retificação de nome, então está um pouco estranho, mas vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar do evento. A gente já vem a longa data trocando experiências, né, com avaliação institucional. Eu vou contar um pouquinho do que acontece, do que aconteceu na nossa instituição ao longo da sua história. Nós temos um privilégio, eu vou indicar a vocês, por ser uma instituição de pequeno porte, uma faculdade, contendo 2 cursos de graduação e cursos tecnológicos, então isso nos facilitou um monte o trabalho desenvolvido desde então. A faculdade, ela inicia os seus trabalhos lá no ano de 2004, e naquela oportunidade nós iniciamos um trabalho de construção de uma matriz de avaliação institucional aplicada no segundo semestre de 2004, né? E de lá para cá, ainda eu lembro a época que foi a professora Deise Ventura, que era professora do curso de Direito da UFSM, que colaborava conosco, juntamente com outros professores, e de lá para cá, então, nós tivemos uma série de alterações do instrumento de avaliação institucional desde lá. Nós tínhamos uma vantagem que era ter tão somente o curso de Direito. Isso nos facilitava um monte, porque nós tínhamos apenas 2 turmas, e isso nos proporcionava ter dados mais específicos, né? Porque nós tínhamos condições de avaliar praticamente o universo total dos alunos, tendo em vista a particularidade do curso. E eu lembro que, na época, o nosso questionário da avaliação ele tinha 25 questões para cada item, né? Pelas antigas 10 dimensões, né? E nós tivemos que, ao longo desse curso todo de avaliação, fazer uma série de alterações, né? Enxugamento de algumas questões, modificação do instrumento. E nós temos já a longa data adotado a seguinte modalidade. Semestralmente, nós avaliamos o que hoje é o eixo 3, ensino de graduação, então, onde o aluno ele avalia o seu professor, a metodologia, enfim, toda aquela parte do ensino de graduação.
E, de forma bienal, nós avaliamos então, os 5 eixos. Né? Essa é a nossa política de avaliação institucional. Um dos problemas que nós encontramos no início foi exatamente aquilo que foi relatado há pouco pela professora Stephanie, de fazer com que o aluno, então, ele participasse de uma forma voluntária. Né? Como é que nós iríamos fazer? Então, nós desenvolvemos um trabalho muito especial com os alunos de primeiro e segundo semestre. E isso se tornou, então, uma espécie de hábito para os próximos para os semestres seguintes, de forma que os alunos já, ao ouvirem falar em avaliação, já tinham a ciência digamos, a dimensão do aspecto avaliativo. E só para contar uma história de por que isso para nós foi muito importante, porque nós tivemos uma oportunidade, e reforço, pelo fato da nossa instituição ser uma instituição pequena, em termos de tamanho e dimensão, nós tivemos uma oportunidade, uma turma, em que o professor foi avaliado com a nota mínima, nota 1. Né? E, naquela oportunidade, nós fomos avaliar quais eram as razões, porque nós tínhamos uma expectativa de que era um professor que apresentava dados anteriores extremamente qualificados, e naquele havia uma nota inferior. Nós percebemos, então, que apenas um aluno de um universo dos 35 da turma havia avaliado o professor. Então, foi uma medida que nós tomamos de fazer um trabalho de sensibilização muito forte nos primeiros semestres, a fim de criar uma cultura do processo avaliativo e sob a responsabilidade com os dados que nós vamos colocar, seja de maneira interna ou seja de maneira externa, publicizando esses dados, porque, de fato, isso tem uma série de, digamos, de efeitos nesse sentido. Então, nós começamos um trabalho muito forte. Outro aspecto que eu chamo a atenção é que a nossa composição da CPA, ela é formada atualmente por 23 integrantes. Por que isso? Nós buscamos, então, público externo, por óbvio, como qualquer outra instituição, mas o que nos chamou a atenção nesse processo todo foi que os alunos que integravam o processo de avaliação, seja como representante docente, como representante do diretório acadêmico, eles acabavam, ao colar em grau, pedindo para permanecer como integrante externo, exatamente porque percebiam a vantagem e a importância que a avaliação tem no reflexo, não porque nós enviamos esses dados junto ao Ministério da Educação, mas para nós internamente verificarmos em que medida nós podemos melhorar em termos de resultado para o nosso aluno, né? Porque é ele que está, digamos, vamos utilizar um conceito de consumo de um produto, mas muito mais em termos de reflexo de qualidade de ensino, uma vez que é ele que vai utilizar isso depois da sua colação. Seguindo aqui, eu tenho alguns dados ainda. Outra dificuldade que nós tínhamos no início era as medidas, meios de avaliação. Então, em que medida nós podemos utilizar o processo da avaliação? Normalmente era feita pela plataforma online, né? Pela plataforma. Hoje já nós temos mecanismos de WhatsApp para responder um questionário. Isso facilitou imensamente o trabalho de resultado, de resposta do aluno, porque ele tem no seu smartphone a possibilidade de responder o questionário a qualquer tempo, né? Então, isso foi uma medida também adotada pela instituição. Nós fizemos, então, alguns ajustes ao longo dessa história, desse período todo do processo de avaliação, e nós reduzimos o questionário objetivo e permitimos que cada turma tenha um representante dessa turma, e ele tem um espaço para uma resposta qualitativa. Significa que o aluno, aquela turma como um todo, ela pode tecer comentários, né, e esses comentários não têm um limite, para nos dar um retorno, caso alguma das demandas não estejam contempladas no questionário usual que é aplicado mensalmente. Mas isso, claro, considerando o nosso universo de alunos.
Então, nós temos aí hoje um questionário com 5 questões objetivas para cada disciplina que o aluno responde, e dentro desse universo ainda, o representante tem uma resposta qualitativa. Bom, qual foi o nosso grande desafio? Nós tivemos, há 3 anos atrás, a implementação de uma série de cursos na modalidade à distância. E nós, classicamente, tínhamos um questionário, toda uma programação para a aplicação de questionário para os cursos presenciais. Então, nós tivemos um grande desafio em criar um novo instrumento de avaliação para os cursos de tecnologia no ensino na modalidade à distância. Isso nos desafiou imensamente. Então, hoje nós temos um questionário aplicado para o presencial e um questionário aplicado para os cursos tecnológicos em ensino à distância. Isso também nos fez questionar e adaptar às realidades completamente diversas, né? Outra questão também que para nós foi um desafio interessante, que no sistema, pelo menos até aonde eu acompanho, nós tínhamos uma dificuldade que era em relação aos índices, as notas, as atribuições, as qualificações que nós tínhamos lá, que era o não existe ou não há, o insuficiente, o suficiente, o muito bom e o excelente. Só que nós tínhamos uma situação que nos apareceu também ao longo dessa trajetória, que era o desconhecimento. Então, nós temos hoje um questionário, né, com questões que nós atribuímos notas de 1 a 5, tá? E o 0, a nota 0 é para o desconhecimento, para a gente retirar do índice de qualificação ali, né, de atribuição de nota, exatamente porque muitas vezes, e foi o que aconteceu com nossos técnicos administrativos, que muitas vezes eram questionados no processo de avaliação, em que eles desconheciam a matéria, mas não queriam colocar uma nota inferior nem uma nota maior, né? Porque, obviamente, não correspondia com a realidade. Então, nós adaptamos também o nosso questionário nesse sentido, tá? Essa é um item que a gente acabou modificando. Tenho tempo ainda? Eu não sei como é que está aí, porque eu... Sim, professor, 3 minutos. Tá. Dentro dessa perspectiva também, nós temos uma modalidade de acompanhamento das reuniões de representantes de turma, na condição, a CPA, na condição de ouvinte, para acompanhar o processo dessas reuniões mensais que acontecem, para ver se esses dados que aparecem nessas reuniões, elas acabam, digamos assim, surgindo também no processo de avaliação institucional. Então, nós temos um trabalho aqui de acompanhamento muito forte nesse sentido, e em razão dessa peculiaridade, novamente, que eu chamo a atenção do nosso sistema, tá? Deixa eu só verificar se temos mais algum... Eu acho que é essa contribuição que eu tenho a apresentar a todos os colegas, e se houver algum questionamento, eu estou à disposição. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade em estar participando com vocês, porque o nosso trabalho, enquanto avaliadores, especialmente quem está à frente ou está colaborando com a dinâmica da avaliação, tem sempre algumas dificuldades, né, em relação a isso, especialmente nesse processo de atualização. Tá? Vejo que para nós ali da instituição, nós temos sempre essa preocupação, especialmente quando vêm os avaliadores do Ministério da Educação, em que nós somos, digamos assim, aqueles que vão dar um olhar da instituição fora, digamos assim, das coordenações de direção, digamos, de sócios administradores. Então, nós somos praticamente os olhos, digamos, do Ministério da Educação dentro das instituições. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E é por essa razão que eu estou nessa atividade desde o ano de 2004, 2005, e permaneço exatamente porque eu acredito nesse trabalho que é desenvolvido dentro digamos, dentro dessas composições de avaliação institucional.
Mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade e me coloco à disposição. Nós que agradecemos, parabéns pelo seu relato, e vamos, então, adiante. Chamamos, então, agora a professora doutora Kátia Zambuja. Boa noite. Me ouvem Boa noite. bem? Ouvimos. A professora Kátia é graduada em Educação Física e tem doutorado em Educação e Ciências, assessora da avaliação institucional e atual presidente da comissão própria de avaliação da Faculdade Metodista Centenária em Santa Maria, FAMES. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, então, obrigada, Gladys. Boa noite aos demais colegas, aos organizadores do evento. De antemão, já gostaria de externar, né, a minha satisfação de poder contribuir. E obrigada. À medida que a gente vai vendo os relatos, né, a gente também consegue se visualizar nas mesmas questões de angústias e de progressos. Então, a gente acaba vendo que não está tão longe um do outro assim, né, porque independente do tamanho da instituição, seja lá o FSM, né, com os 30 mil alunos, ou nós aqui da FADISMA, da FISMA, né, e da FMC, que somos um pouco menores em tamanho, também temos as mesmas angústias e sofremos alguns percalços durante esse ciclo de avaliação. Eu tinha preparado, inclusive, uns slides, mas eu vou esquecê-los, porque eu acho que o relato ele acaba sendo mais interessante do que a própria apresentação dos slides. Então, algumas coisas que eu gostaria de contribuir da nossa experiência lá como CPA. Eu estou à frente da CPA fazem 6 anos, quedas na CPA, pela minha formação, talvez não fosse eu a pessoa mais indicada, né, para assumir esse cargo, sendo eu do curso de Educação Física e tendo outros cursos com outras qualificações mais humanas, que seriam mais... que tivesse mais alguma facilidade. Mas acabou sendo eu, e eu tive que, de certa forma, aprender meio que sozinha, né? Em algumas coisas, entender como que funcionava o processo, e para poder entender e também tentar resolver alguns dos problemas que a gente começou a identificar. Então, nosso maior desafio sempre e tem sido a adesão. A gente já mudou de estratégias, né, algumas vezes. Por vezes a gente tentou modificar, tentou coordenar, tentamos mudar através do instrumento, que às vezes, por vezes, era longo, tentamos enxugar, aí vimos que enxugando, muitas vezes, algumas questões também que eram importantes serem analisadas de uma outra maneira, e então a gente vai nesse tentativa e erro, tentando fazer os ajustes necessários. Então, nosso grande desafio sempre é a adesão. E o outro desafio é fazer este elo de ligação entre o que manda a regulação e as demandas que os nossos alunos e comunidade acadêmica trazem, né, até a gente. Então, esse processo, né, de levar, trazer e mediar, que também é uma grande dificuldade a gente tem, porque nós temos uma equipe pequena, diferente lá do Guidolin, nós somos em 10 apenas, mas em função do tamanho da instituição, então nós temos lá os representantes do técnico administrativo, dos docentes, dos discentes, né, a sociedade civil também, e os representantes da mantenedora da instituição que contribuem conosco. Bom, algumas coisas que eu gostaria de colocar, né? Nós, na FMC, nesse nosso processo de autoavaliação, ele está pontuado em 3 grandes tópicos, assim, 3 grandes ideias. A primeira é aquele fim construtivo e formativo, né, onde a gente tenta envolver os integrantes da comunidade acadêmica, fomentando a cultura, a autoavaliação e o comprometimento deles, que era o nosso grande problema inicialmente, né, que é a adesão. Também tentamos trabalhar com a identidade,
revisitando, né, anualmente as características dessa comunidade acadêmica que está em constante movimento e dependendo da época, né, e dos momentos que se está vivendo, se modificam também. Na gestão, que passa pelo ensino e pelos serviços técnico-administrativos de gestão da instituição. Bom, o nosso processo de autoavaliação, ele ficou desenhado, né, ele assumiu uma política da seguinte maneira: a gente trabalha semestralmente, todos os semestres, a autoavaliação docente, a autoavaliação discente e a avaliação do docente e do discente, né? Dentro da perspectiva da disciplina, da disciplina que está sendo ministrado, né? Do professor que ministrou aquela disciplina, do curso, da coordenação e da direção. E a gente acabou optando, depois de algumas tentativas, né? Optamos por separar as dimensões lá, os eixos, né? Dentro do ciclo avaliativo. Então, atualmente, nós estamos no segundo ano de um ciclo avaliativo, né, que começou em 2021 e vai terminar em 2023, e a gente separou, então, aquelas dimensões dentro de cada ano para se tornar um pouco mais viável e a gente poder explorar melhor cada uma daquelas dimensões. Porque são muitas as questões que têm que ser avaliadas, né, e por mais que a gente tenha que trabalhar para atender o que a regulação pede, como retorno para a instituição, para quem está fazendo a gestão dessa instituição, é importante a gente ter detalhes, né, que se movimentam muito e que se a gente acaba perdendo se a gente quiser atender todos os eixos, né, a cada ano. Então, a gente optou por separar. Então, a gente faz os 3 primeiros no ano 1, depois alguns no ano 2 e por fim, no ano 3, mais um eixo e o replanejamento do próximo ciclo. Bom, nós também passamos por esta dificuldade, né, de ter, quando eu assumi, nós tínhamos instrumentos completamente qualitativos, inclusive, né, nas escalas de avaliação, que a gente trabalhava com não, nunca, não cumpre, não contempla, né, ou sempre demonstra, cumpre ou a evidência apropriada. E muitas vezes a gente entendeu, e às vezes até os próprios técnicos tinham alguma dificuldade de classificar a resposta dentro de uma dessas opções. E isso acaba deixando de desejar na hora da resposta, na hora de identificar isso. Então, optamos por traduzir isso para números, né? Então, trabalhamos com uma escala de 1 a 5, assim como fomos avaliados, inclusive, né? E dentro dessa escala de 1 a 5, a gente demonstra que cada uma dessas opções, 1, 2, 3, 4 e 5, elas representariam qualitativamente determinada classificação, né? Então, a pessoa tem a seu dispor a classificação numérica e qualitativa. Bom, aí nós passamos pelo mesmo problema que a Stephanie estava comentando, né, que é tornar a forma mais atrativa de divulgar esses resultados. Porque coletar é difícil, muitas vezes, pela falta de adesão, e passar o resultado, né, mostrar este resultado também é um grande desafio nosso. Porque tem que ser atrativo, né, senão a pessoa, primeiro, sozinho uma placa lá no mural, ninguém lê, né. Agora, se tiver algo que atrai, um desenho, uma cor, um gráfico bonito, né? Então, a gente acaba tendo que buscar alternativas aí também, mostrar. Então, a gente se utiliza de rede social, a gente se utiliza de um seminário de avaliação, onde a gente chama todos os docentes, todos os técnicos administrativos e convidamos os alunos também. Para eles também poucos vêm, mas a gente convida, né? Também participamos de abertura de eventos institucionais, passamos nas salas de aula, né, no início do semestre, para apresentar a CPA, aquelas atitudes, né, que a gente tem condições de fazer, até porque nós temos poucas turmas, então a gente consegue atender dessa forma. Outra coisa que a gente adotou, que não tinha, né, que foi uma conversa nas nossas reuniões e que nós adotamos, a gente fez um quadro que vai sendo completado dentro do ciclo avaliativo
com as notas que a gente vai conseguindo, né, das médias ponderadas que a nota, que é formada, a nota que a gente consegue. Então, por exemplo, né, a nota de 2021, referente à dimensão 1, 2 e 3, nós já temos. Então, ela está lá dentro do quadro, já na nota ponderada, com seu valor ponderado, e ela está sendo somada às demais que vão chegar, então, em 2022 e 2023. Então, isso também é uma forma de acompanhamento que a gente conseguiu instituir de uma forma crescente, né, de como que essa nota vem sendo formada e sendo adquirida. Por fim, então, já tô, não vou me alongar mais, já estou me encerrando, tá? A nossa autoavaliação, então, ela tem acompanhado os movimentos globais, nacionais, de uma nova educação superior, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar marcado, né? E a gente ainda ficou mais impulsionado ainda pelas necessidades adaptativas impostas por esse período que passamos, né? E estamos cumprindo o nosso papel junto à comunidade acadêmica e junto à regulação que nos orienta. Quero agradecer imensamente, né, a professora Gladys, a professora Cláudia, a professora Viviane, pela oportunidade, e contem sempre com o Centenário. Muito obrigada, professora Kátia, parabéns pelo seu relato, muito obrigada mesmo. E continuamos, então, seguimos. Agora chamamos a mestre, professora Adriane Guariente. Oi. Oi, a professora Adriane é graduada em Matemática e Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Maria e em Gestão da Qualidade pela Sobresp. Mestrada em Engenharia de Produção pela UFSM, é atual presidente da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Ciências da Saúde Sobresp. Com a palavra, professora. Boa noite, pessoal. Obrigada, professora Gladys. Eu fiquei, assim, muito emocionada quando eu recebi um e-mail da minha Nós pelo casa. seu aceite. Da minha casa, né? Porque eu sou FSM sempre. Eu me sinto muito honrada. Bom, a Sobresp é uma instituição pequena ainda, já não é tanto. Ela começou, o CPA começou em 2015, porque em 2014 começou as faculdades, antes era só cursos, né, a parte de odontológicos, né, e aí começou a faculdade da administração, 2014. Em 2015 foi criada a CPA, porque para complementar, né, o que a lei exigia. Eu assumi o ano passado, uma colega minha era antes, professora de matemática, e eu, assim, fiquei bem impressionada com o que ela tinha feito. Né? A gente tentou atingir os 5 eixos que completa, né, os sinais, e ela, todo semestre, porque a lei exige no mínimo uma vez por ano, né? A gente fazia todo semestre a avaliação, tanto com os alunos, quanto com os professores e funcionários. A gente fazia 2 avaliações, para saber o que estava acontecendo, o que a gente podia melhorar e passar para a direção. Agora, depois da pandemia, a gente entrou em contato com a professora Beth, professora da psicologia, comentou comigo, professora Adriane, a gente tem que fazer uma avaliação específica dos alunos pós-pandemia, porque eles estão muito estranhos, se sentindo deprimidos. Vamos fazer? Aí eu falei com a direção acadêmica e nós fizemos uma direcionada aos alunos. Como é que eles estavam se sentindo, né? Como é que eles, o que a gente podia fazer, auxiliar, e criamos um projeto para auxiliar esses alunos que tinham algum tipo de problema. E foi bem interessante o que a gente recebeu. O que aconteceu? A gente recebeu e ficou até assustada, né? Que a quantidade de pessoas que estavam sentindo até um início de depressão profunda, né? Queriam até se matar. Então, a gente ficou bem assustado e passamos as salas, uma a uma. A gente tem 3 cursos presenciais no momento, administração, odontologia, psicologia, e mais 3 cursos de EAD, pedagogia, gestão de RH e cooperativismo. E aí pegamos um telefone para contato, para os alunos entrarem em contato com um grupo de psicologia.
bem interessante, que o pessoal ficou bem, então o pessoal lê mesmo o que a gente escreve. O pessoal achava que a gente não lia, né? Foi bem interessante, assim, nesse sentido. Porque a CPA está lá, né, para os alunos. A gente passa nas salas, como as professoras falavam, né? A gente passa nas salas pedindo para preencher o questionário que a gente manda online. O que acontece? A gente manda pelo WhatsApp. Está no Moodle, está na página da instituição, né? Tem o prazo ali para a gente preencher. E a gente está sempre pedindo. Vamos lá, gente. Vamos preencher. É importante que vocês preencham. A gente tem agora em torno de 500 alunos e 300 de pós-graduação e 60 funcionários, entre professores e técnicos administrativos. É uma faculdade pequena, mas nós estamos crescendo. O que a gente faz? Deixa eu pensar aqui. A gente passa nas salas e depois que é preenchido, o pessoal, de repente, pede um ar-condicionado numa sala, uma cafeteira no bar. A gente, à medida do possível, né, a gente coloca o que eles pedem e coloca um adesivo. A CPA esteve aqui, para saber que a gente está lá, tentar auxiliar. Tem coisas que a gente não consegue fazer, né? Eles pedem, é uma instituição privada, né, mas a gente tenta, à medida do possível, responder. Quando a gente preenche, o pessoal estava falando como é que a gente vai, depois que é feito, né, como é que a gente divulga? Está no site e a gente manda aluno por e-mail. Todos os alunos recebem o retorno, né? Porque a gente quer que eles leiam e a gente manda todos para lá. Deixa eu pensar, mais alguma coisa, professora Gladys? Todo mundo falou já, né? Sim. Não, mas vai completando, professora, tem um tempinho ainda. Se quiser, fique à vontade. Tá bom. O que a gente faz? A gente passa nas salas, né? A gente tem uma camiseta da CPA, laranjona, assim, que aí a gente usa ela. Nós somos três professores, né, que estamos ali. A gente recebe, tem um valor que a gente recebe, então não é voluntário. E essa até incentiva, né, a nós a poder auxiliar e melhorar. E a gente está sempre lá para poder, às vezes até no corredor, como não é uma instituição pequena, professora, aqui, ó, não tá legal aqui, né? Então a gente tenta, à medida do possível, porque às vezes não é só lá, né, na hora de completar no questionário. Às vezes eles falam informalmente com a gente. Já conhece, né? A gente, uma instituição pequena, já conhece, já vai lá e já tenta resolver. É bem interessante isso. A gente tem um carinho por eles, assim, bem legal. Bem legal. Mais alguma coisa? Fique à vontade, professora. Completou o seu tempo agora. Então, nós queremos agradecer, parabenizar a professora e agradecer pelo seu relato. Concluímos os 5 relatos e nós tínhamos comentado ao início que nós iríamos fazer um comentário após cada relato, né? Foi tão interessante, uma beleza dos relatos que os colegas trouxeram em função dos trabalhos que desenvolvem nas suas CPAs, que deu uma alegria da gente ficar só escutando. E aqui no chat, a gente ia vendo, chegou inúmeras perguntas, inúmeros comentários, né? Mas antes disso, então, eu gostaria de fazer brevemente um comentário geral, porque o que interessa nessa mesa redonda era a gente ouvir as experiências e agora a gente interagir com aqueles que estão participantes, que estão aqui, que vieram trocar ideias, trazer as suas experiências e ouvir o que nós podemos dizer mais ainda através das questões que nos fizeram, ou dos comentários que trazem, né, para a gente aprender juntos neste evento. Eu devo dizer que os colegas trouxeram, na verdade, um capital cultural muito grande em torno da avaliação que é desenvolvida nas suas instituições e que nós não podemos deixar de valorizar. E que, possivelmente, desde que o doutor Fernando começou a falar, até chegar agora a professora a Adriane, a gente nota, né, que, na verdade, ao trazer a rotina dos trabalhos da CPA no dia a dia, né, a gente está trazendo aquelas expectativas, aquelas esperanças, aqueles desejos de que o trabalho pedagógico, a infraestrutura, as relações, elas tenham qualidade. E a avaliação é um meio de procurar qualidade.
e pelo que os colegas aqui vieram trazer a partir dos seus relatos, estamos todos nós, na verdade, preocupados e correndo, por um lado, atrás da burocracia estatal que nos quer cada vez mais, subsumida a questionários padronizados, estandartizados, que, na verdade, não é o que nós gostaríamos, mas é isso que tem, e a legislação, ela é legal e nós temos que cumprir, mas dá para notar que todos vocês, como a professora por último agora, tem um brilho no olho, né? Quando fala, a gente vê eles, a gente quer dizer mais, a gente sabe que eles querem dizer mais, né? Isso é o processo qualitativo da avaliação, isso é avaliação participativa, né? Como que a gente não vai ter prazer em trabalhar com esta área, se ela é tão rica, tão densa, tão crítica, né? E é capaz realmente de promover a mudança. Nós, colegas que hoje fizeram os seus relatos, e os demais que estão assistindo como representativo dos trabalhos que as comissões de vocês fazem em cada cidade em que estão, em cada instituição de ensino superior, sabem, né? Que vocês também não saem muito deste padrão. A gente tem procurado na luta e no desafio do dia a dia construir os instrumentos, marcar o calendário, a gente tem procurado fazer as escalas, os equilíbrios dos questionários, os períodos de avaliação, a luta com a baixa participação, enfim, né? Não quero me alongar tanto, mas quero cumprimentar os 5 palestrantes e passar imediatamente as nossas questões, os nossos comentários, para que os colegas fiquem... a primeira que nós recebemos, só um pouquinho que já alterou aqui. Está lá adiante. Só um pouquinho. Ah, que andou esse chat, hein? Ai. Mas aqui, a primeira, do professor David de Moraes de Andrade, a questão, como conciliar instrumental avaliativo da CPA com necessidade de accountability de vários outros tipos no serviço público, com várias demandas, com prestações de contas orçamentárias e o retrabalho. Essa questão, acho que o doutor Fernando chegou quando ele estava fazendo a palestra, ou qualquer outro dos palestrantes, se quiserem responder, fiquem à vontade. Vamos lá, é um breve relato então, nosso aqui, sem gastar muito o tempo de todos. A gente, no meu caso específico, como eu estou também na Pró-Reitoria do Planejamento, né, a gente tem realmente muita coisa para responder, né, enquanto universidade, não necessariamente enquanto CPA, né, a CPA acaba sendo um subconjunto do tanto de informações que a gente presta para um monte de lugar. O órgão de controle é incrível o que a gente presta informação para órgãos de controle a todo momento, né? Mas, sim, o entendimento que eu tenho, né, particular sobre isso, né, é que, na medida do possível, as CPAs devem também se apropriar desses outros tipos de instrumentos que existem. É claro que eu sei que isso é muito difícil, porque só com as pesquisas que a gente tem que aplicar, isso já ocupa demais, né, todo o trabalho de análise que a gente precisa fazer. Mas, na medida do possível, as universidades e instituições que conseguirem, né, se apropriar desses outros tipos de avaliações que ocorrem, que não são necessariamente lideradas pela CPA, isso seria importante porque coloca a CPA, digamos assim, numa posição mais próxima da alta administração, digamos assim, e mais próxima de ser ouvida para que a alta administração das instituições leve aqueles diagnósticos que a CPA tem tão a sério quanto esses outros dos órgãos de controle, que, por óbvio, eles já têm que levar, porque senão os órgãos de controle vão em cima deles, né? Então, essa proximidade para a gente é importante, e a forma que a gente encontrou na UFSM de conseguir lidar um pouco com isso é aquele apoio, aquela estrutura de apoio que existe dentro da Pró-Reitoria de Planejamento para a CPA. Muito do trabalho que é feito pela CPA, todas essas formas de visualização de dados que a gente conseguiu colocar, elas são, na verdade, o trabalho dessa equipe de apoio, e não dos integrantes da CPA. Quando a gente consegue
que a instituição entenda que a CPA precisa de uma equipe técnica de apoio, isso ajuda bastante, porque o trabalho da CPA passa a ser mais de análise, e não tanto de fazer muita coleta e se preocupar com tabular dados, enfim, mas aí tem uma caminhada, né, e cada instituição está num ponto dessa caminhada. É isso, mas Obrigada, professora. A prestação de contas é complicada mesmo, né? A professora, a colega Silvane Petrini, que estratégias são utilizadas para que se tenha um número significativo de estudantes respondentes aos questionários? Quem gostaria de responder? Acho que algumas colegas palestrantes até já falaram sobre essa questão, mas se quiser reforçar, fique à vontade. Eu posso falar rapidinho? Fique à vontade, Stephanie. Peço licença, daqui a pouquinho vou ter que sair, porque eu tenho que dar aula, então vou encerrar aqui a minha fala. Algumas das estratégias que a gente utiliza, antes da pandemia, nós levávamos os alunos no laboratório de informática. Aí nós montávamos uma grade, né, para cada professor, então, conversava com eles antes, né, se eles teriam um tempinho para levar, se não iria atrapalhar muito a disciplina, para tentar organizar por semestre, porque cada um fosse até o laboratório de informática, para que os alunos fossem convidados, então, a responder a pesquisa, e, obviamente, aqueles que não quisessem também, né, não precisariam responder de forma forçada, né, mas foi uma estratégia que antes a gente adotava e que deu muito certo, assim, de ir até o laboratório. Com a pandemia não rolou mais essa questão, né, então a gente mandou por e-mail, e eu acho que a gente estava numa situação, assim, de se ajudar muito forte, assim, né, como uma união, de certa forma, sabe? Aconteceu a pandemia e professores seguiram dando aula online, e, tipo, a gente queria melhorar as nossas aulas, se era Big Blue, Meet, e aí a gente enviou essa pesquisa, a gente teve um retorno muito forte. Mas agora a nossa estratégia, então, que a gente vai adotar, né, vai ser enviar por e-mail, caso não funcione, então, aqueles semestres que a gente não tem um retorno muito significativo, é tentar. E, o professor, por exemplo, eu dou muita aula no laboratório de informática, né? Eu já vou estar lá, então fazer a explicação, pedir para que eles possam responder a nossa pesquisa. É uma estratégia, né? Para ter aí um número mais elevado que a gente adota, né? Como exemplo, assim. Muito obrigada, Stephanie. Já me despeço com vocês. Muito obrigada, pessoal. Vou ter que sair, porque Nós que agradecemos pela tua presença. Até uma outra oportunidade. Sucesso para ti e o teu trabalho na CPA. Obrigada. As apresentações serão disponibilizadas? Aqueles que fizeram apresentações do PPT e que quiserem disponibilizar, pode enviar para nós, que nós enviamos para a lista de e-mails, tá bom? Seguimos, então. Professora, posso... Pois não. Sim, quer completar? Isso. Pode. Nós também tínhamos essa dificuldade em fazer com que os alunos aderissem às avaliações institucionais. E já fazem alguns semestres, acredito que uns 4, 5 anos, talvez, que nós adotamos a medida de ofertar ao aluno que responde à avaliação institucional o equivalente a 1 hora aula de atividade complementar de graduação. Então, se ele responde, considerando que ele faça 2 processos de avaliações anuais, ele vai ter uma carga, no nosso curso, particularmente ali do Direito, ele vai ter um certificado de 20 horas de atividades complementares de graduação. Isso fez com que houvesse uma motivação ainda maior, porque, obviamente, ele é convidado a responder pela plataforma ou pelo smartphone, e ainda ele tem como resultado 1 hora de atividade complementar da graduação. Isso modificou bastante. Está com a imagem congelada, professor. Congelou a imagem. Vocês me ouviram? Eu estou com uma internet hoje, está horrível. Eles mexeram. Não?
Tá mais ou menos. Volta daqui um pouquinho, quem sabe, professor. Pode ser? Ótimo. Não estou ouvindo ainda. Tá. Pode completar, que eu acho que voltou. Voltou, né? Bom, então nós adotamos, a minha internet, desculpa, hoje está um problema aqui. Então nós adotamos como medida 2 horas de atividades de graduação para os alunos que respondem. Isso facilitou imensamente. Haja vista que o aluno ele é convidado, e uma forma de retribuir esse gesto de avaliar a instituição, a gente então oportunizou que ele tivesse essas horas complementares. Então essa foi a forma que nós encontramos aqui na instituição. Muito bem. A professora Kátia, a professora Adriane, a não sei, uma delas. Posso falar rapidinho? Claro, professora, claro. Lá para a gente poder, como não são muitos alunos, a gente pede para os líderes das turmas entrarem em contato, e a gente tem o WhatsApp dos grupos, as turmas, né? E a gente pede para os professores enviarem para o grupo de cada um. E é assim, pessoal, vamos responder daqui a pouquinho, né? Responde no intervalo, que aí tem bastante, e a gente passa nas turmas. Mas é bem interessante esse de dar horas, né? Vou levar para a turma. Bem interessante. Nós temos um comentário da professora Viviane, aqui na UFMG, fizemos a revisão no número de questões, o que aumentou muito a adesão, disponibilizamos na versão móvel e solicitamos que seja preenchido antes da matrícula. Também procuramos divulgar que o resultado influencia na progressão, não influencia na progressão docente do professor. Edson Juliane, desculpa. Desculpa, não, é só para completar, né? Na verdade, ela passou por um processo, uma resolução, que o resultado tem um impacto na progressão e promoção dos docentes, né? Então, passou a ter uma importância que os alunos não enxergavam antes esse impacto, né? Então, por isso, a adesão. Obrigada pela complementação. O colega Edson Giuliani Ramos Fernandes, sim, aqui a participação de docentes é muito baixa. Silviane Petrini, é um dos desafios a participação dos estudantes. Realmente, colegas, é uma luta dura, que passa o tempo e continua o mesmo problema. Silviane, parabéns pelas estratégias utilizadas, muito interessante essa articulação da CPA com as disciplinas. Michele Rufino da Silva, nas públicas ocorre a mesma coisa, não há remuneração para os membros da CPA. É um grande problema que nós temos que discutir realmente, professora. Tomás de Alça Abdala Siqueira, sem remuneração. Michele Rufino da Silva, é possível compartilhar os vários modelos de instrumentos de avaliação? Professora Michele, acho que a gente já comentou, aquilo que for disponibilizado, nós vamos enviar para os e-mails, assim que estiver disponível conosco. Silviane Petrini, nós na URGS nos reunimos semanalmente, 2 vezes por horas semanais. Lígia Zigoles, os membros da CPA aqui na IFF Fluminense têm 4 horas dentro da carga horária de trabalho para se dedicar às atividades da CPA. Tomás Siqueira Vidala Siqueira, em Manaus, também, Lígia. Lígia, as nossas reuniões ordinárias ocorrem 1 vez por mês, mas temos a carga horária semanal de 4 horas para nos dedicarmos a atividades, relatórios, GTs e pesquisa. Michele Rufino da Silva, há algum grupo específico no Zap ou Telegram para membros da CPAs compartilharem experiências? Eu acho que existem, sim, professora, vários grupos de estudos sobre as CPAs, né? E a gente pode estar lhe informando depois, sim, tá bom? A Célia Arruda, na UFP, também temos reuniões ordinárias, mensais, mas adotamos formatos de GTs, com diferentes fluxos de encontros para atender demandas variadas com pós-graduação, regimento interno e instrumentos. Lígia, sim, vamos criar. Podemos colocar os nossos e-mails para obter os telefones e criarmos depois. Olha, a professora Lígia já foi se articulando. Muito legal. Jane Tutiquian. Parabéns pela homenagem ao grande Dias Sobrinho. Uma perda enorme para a avaliação neste país. Ficamos com sua produção, que é imensa.
Carla Schambedin. Acho que foi da Cláudia. Edi Facini. Interessante, professor Guidolin. Na Univates, também adotamos reunião com representantes de turma. Silviane Petrini. Muito interessante ver que cada instituição tem suas peculiaridades e que se utiliza de estratégias diversificadas. Esses relatos contribuem para cada um de nós possamos rever nossos processos de avaliação. David Moraes de Andrade. É tão interessante ver essas estratégias diversificadas. Silvane, faz a gente refletir sobre o trabalho desenvolvido. Thomas Décio Abdala Siqueira. Existimos desde 2004 na UFAM. David Moraes de Andrade. Aqui no IFCE, a avaliação é lançada no sistema acadêmico, o que torna as respostas uma situação obrigatória para discentes e docentes. David Moraes de Andrade. É tão importante ver um evento tão crucial para nosso ensino superior ser liderado por mulheres. É certeza de resultados acima da média. Que alegria. Maria Luísa de Souza. Ótimas experiências. Obrigada por compartilharem. Tomás Décio Abdala Siqueira. A autoavaliação institucional, avalias, é voluntária para os acadêmicos, tais, administrativos e docentes da comunidade universitária. Deve ser sempre voluntária. Tomás Décio Abdala Siqueira. O questionário de autoavaliação institucional também usamos QR Code desde 2020 na UFAM e MAU. Adriana Cenas. Falas me levaram à seguinte reflexão: que tal pensarmos num coletivo, associação assemelhada das CPAs em nível nacional para fortalecer o que desenvolvemos individualmente? Muito interessante, professora. Gostaríamos mesmo de a gente fazer, de a gente ter essa... acho que a lista de presença que solicitaram, eu acho que ela já está no chat, né? Professor Sérgio P. Machado. Na UFRJ, nós temos a ouvidoria que tem um papel bem definido. A CPA funciona no processo da autoavaliação institucional, que a ouvidoria contribui com dados, mas a CPA tem outro papel, trancando. Acho que estava trancando as imagens. Eu acho que os comentários eram estes, as questões eram estas, eu não tenho nenhuma outra. Então, nós passamos, então, para o encerramento da nossa atividade de hoje. Já estamos com o adiantado da hora. Para finalizar, quero, então, inicialmente, agradecer o nosso encontro de hoje, agradecendo aos palestrantes aqui presentes, das CPAs, das IES de Santa Maria, pelos relatos maravilhosos e pelas reflexões que suscitaram no nosso público presente. Aproveitamos também para fazer um agradecimento especial à equipe deste projeto, à direção do Centro de Educação, a Thais Juvelina Porto, a professora doutora Denise Leite, as professoras doutoras Fabiane Costas e Simone Galina, pelo excelente suporte, ao bolsista Felipe, do NUCOM, pela dedicação e comprometimento na elaboração dos materiais de divulgação do nosso evento. Queremos também agradecer ao nosso público, as IES participantes, por cada um e cada uma que acompanharam esta webconferência até agora e que acompanharão posteriormente pelo nosso canal do YouTube, dos mais distantes lugares do nosso país ou até do exterior. Por fim, fica o nosso convite para prestigiar o seminário temático O papel das representações das CPAs nas IES, no dia 24 de novembro próximo, que será proferido pelas professoras doutoras Denise Leite e Marlis Polidori, e contará com a mediação da professora doutora Fabiane Costas. Muito obrigado pela participação e uma boa noite a todos e a todas. Esse evento está encerrado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.